hoje para falar é o que é infertilidade, né? Como o casal pode saber se ele é infértil ou não? Me explica um pouquinho, explica para o povo. Bom, a gente escolheu esse tema para inaugurar, né, o nosso canal, porque tudo que a gente vai falar vai ser em torno desse tema que é a infertilidade. Então, qual é a definição de infertilidade? É a ausência de gravidez após 12 meses de tentativas frequentes e desprotegidas. E por que isso é importante, né? Porque casais que não têm nenhum problema para engravidar, depois de 12 meses de tentativa, cerca de 95% dos casais engravidam. E depois de um ano, 98% dos casais engravidam. Então, aqueles que não engravidaram, principalmente nesse período de 12 meses, aí sim devem procurar ajuda, porque aí a gente já tem esse diagnóstico de infertilidade. Esse conceito, né, que a gente coloca é da Organização Mundial da Saúde, mas a gente sabe que com a idade as chances de gravidez vão reduzindo naturalmente, né? E a gente pensando também em questão do tratamento, o que a gente costuma recomendar para as mulheres que estão, por exemplo, acima dos 35 anos, que é quando começa a acender esse alerta, né, de que as chances naturais já começam a reduzir? Isso é muito importante da gente falar da idade, porque até os 35 anos, um ano de tentativas ainda é considerado normal. Depois dos 35 anos, é importante que, se tem 6 meses de tentativa, a gente já pode procurar ajuda para investigar o porquê dessa dificuldade. E aí, após os 40 anos, a gente pode já investigar imediatamente. Isso por quê? Porque a idade da mulher é muito importante para as taxas do tratamento, se a gente precisar, né, de algum tratamento para infertilidade. Porque a mulher já nasce com uma quantidade de óvulos e que vai se perdendo ao longo da vida. Então, quanto mais tempo a gente demora ali depois para fazer esse diagnóstico, piores são as chances dela engravidar. Isso assim, claro, sem trazer uma pressão, mas é porque quando a gente pensa em tentativa de gravidez, essas taxas que você trouxe, né, de 90% consegue, mais de 90% consegue ao longo de um ano, vocês já devem ter ouvido essa história. Eu comecei a tentar engravidar, engravidei depois de 1 mês, 2 meses, porque realmente isso acontece com a maior parte dos casais. Se a gente pega os 6 primeiros meses, até 86% dos casais conseguem gravidez ao longo dos 6 primeiros meses. E aí, esse tempo para 35 anos já seria o suficiente para que essa mulher, se fosse considerada, né, esse casal, se fosse considerado fértil, atingisse essa taxa de 86% de chance de gravidez nos 6 primeiros meses. Então, esperar mais 6 meses, talvez não acrescente tanto assim, né, a possibilidade de uma gestação. Então, por isso que a gente parte para essa investigação, de acordo com essa, claro que nada disso vem da nossa cabeça, né, de acordo com, embasado no protocolo da Sociedade Norte-Americana, né, de reprodução assistida. E outra pergunta que eu ouço muito comumente que é, né, quantas relações é considerado basal em uma semana para que eu consiga as chances de gravidez que você referiu, né, na primeira fala? Olha, se a gente for pensar o que acontece no ciclo menstrual, então a mulher vai produzindo hormônios, vai crescer esse folículo, ovular e aí sim ter essa possibilidade de gravidez. Então a gente tem uma coisa no ciclo que chama-se janela da fertilidade. E o ideal é que a gente tenha relação bem nesse período da janela da fertilidade, porque senão a gravidez não vai acontecer. Se a gente falar de número de relações, o ideal nessa janela de fertilidade, a gente ter relação todo dia ou pelo menos em dias alternados. Não tem isso da gente ficar 4, 5 dias sem ter relação para poder concentrar o sêmen. Isso é mito. Isso piora os parâmetros seminais. Então, no período fértil, o ideal é a gente ter relação todo dia ou dias alternados para poder aumentar essa taxa de gravidez, o que daria aí pelo menos 3 relações na semana para a gente considerar que aí sim a gente está se expondo, né, e garantindo o máximo de potencial de gravidez. Resumindo então, Fê, a gente considera lá infertilidade. O casal que tentou há 1 ano com essas práticas, né, de relações no período fértil, né, de forma adequada,
Se tem mais de 35 anos, a gente aguarda 6 meses, e se tem 40, já recomendado procurar um especialista para poder fazer essa avaliação. E se caso vier a precisar de tratamento, que a gente não perca aí chances com o tempo, que não vai acrescentar tantas chances de gravidez. E o que é importante também a gente falar sobre infertilidade. Gente, infertilidade é diferente de esterilidade. A infertilidade é uma dificuldade para engravidar. E aí a gente vai investigar e saber aí de todas as causas e os possíveis caminhos. Diferente da esterilidade, que é impossibilidade de engravidar. Então, para isso que a gente vai investigar, para que a gente consiga chegar nesse positivo. Exato. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima semana.